A sanção do Código de Defesa do Consumidor está completando 23 anos. Com mais de 2 décadas de existência, estaria o código envelhecido? As coisas mudaram tanto que o código precisa de revisão? Esse é o assunto de hoje do Tema Jurídico, que está começando agora. Boa tarde. O Código de Defesa do Consumidor está na iminência de passar por sua primeira grande modificação após 20 anos. Nestas 2 décadas de vigência, muitos foram os novos elementos que surgiram e que, portanto, obrigam a revisão de seus dispositivos, de modo que eles continuem atendendo a população de maneira satisfatória. Para conversar sobre a revisão do Código, convidamos a professora do curso de Direito da Facisa, Gislaine Alves Barbosa, e a professora e especialista em Direito do Consumidor, Glauci Jacome. Boa tarde, professoras. Obrigada por terem aceito o nosso convite aqui para o Tema Jurídico da Facisa. Inicialmente, professora Gislaine, quais as principais mudanças propostas para o Código? Bom, as principais mudanças, elas giram em 3 eixos, né? A questão da inserção do comércio eletrônico, a tutela dos direitos coletivos dos consumidores, e também o superendividamento, né, do consumidor, que é um problema que vem afetando de forma considerável, né, principalmente os núcleos familiares, em virtude da oferta de crédito. Professora Glauci, o Código já está sob análise do Congresso Nacional para uma atualização, ou ainda passa pelo crivo de uma comissão de juristas? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gislaine. Quero dizer que é um prazer estar aqui, até porque eu sei que esse é um espaço que vem recebendo os melhores consultores, os melhores especialistas em direito aqui da cidade da Paraíba. Então, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada. Na realidade, como você falou no início, e é bom que a gente coloque isso de forma muito clara, não está sendo proposta uma reforma do Código de Defesa do Consumidor. Nós, inclusive, achamos que essa palavra é muito forte para o movimento que está acontecendo. De fato, é só uma certa atualização. Uma atualização por quê? Porque é um código que já tem 23 anos e há o entendimento de que alguns temas relevantes e que hoje fazem parte da rotina do consumidor brasileiro, naquela época, obviamente, não existia ali o tratamento. O comércio eletrônico, por exemplo, naquela época sequer se falava em compras pela internet. Então, essa necessidade, também a figura da questão do endividamento, porque naquela época a oferta de crédito era diferenciada. Então, na verdade, está sendo feita uma atualização. Então, foi proposta uma comissão, inclusive uma comissão que a gente julga uma comissão muito interessante, porque é de especialistas, de pessoas que têm, inclusive, um cuidado muito grande com a defesa dos direitos do consumidor. E essa comissão elaborou essa proposta. Na verdade, já foi apresentada ao Senado essa pré-proposta, com o indicativo desses 3 temas, mas ela ainda está numa discussão, e uma discussão que, inclusive, envolve toda a sociedade. A ideia é que essa atualização, essa análise pelo Congresso Nacional seja feita até o final deste ano, 2013. Então, essa é uma expectativa de prazo para que em 2013 essas propostas já sejam apreciadas. Exatamente. No caso, a comissão já fez esse primeiro trabalho, já apresentou ao Parlamento, né, a pedido do próprio Parlamento. A comissão já foi, inclusive, proposta pelo próprio Senado Federal Brasileiro, e aí foi feita essa proposta inicial, apresentada, inclusive, no ano passado, no dia 14 de março de 2012. Desde então, os debates estão acontecendo, e a ideia é que agora, em final desse mês de maio, já seja feita uma análise e até o final de 2013 seja feita essa análise e votação. Professora Gislaine, como foi mencionado, o Código não contemplava a questão do comércio eletrônico, né, até porque é algo, digamos, novo. Então, essa modalidade, essas mudanças, seria então a grande modificação do Código essa? Sem dúvidas, né? A gente tem que observar que a realidade social hoje, principalmente com o avanço tecnológico e de meios e com todas as ferramentas e inovações que nos são propostas todos os dias, geram uma modificação no cotidiano das pessoas e também nas relações de consumo.
né? Então, a gente não pode dizer jamais que o comportamento do consumidor há 23 anos, a época da publicação do nosso Código atual, é o mesmo de hoje, né? Não que não existisse o comércio eletrônico à época, né? Mas era uma coisa tímida, incipiente, né? Ninguém ouvia falar, e hoje em dia é muito comum você tá lá na sua casa estudando, de repente você vai num site qualquer, compra um livro que você quer, um aparelho eletrônico. Tem pessoas que preferem essa modalidade, acham mais cômodo, compram das suas casas, né? Não precisam de enfrentar estacionamento, trânsito, estresse de ter que se deslocar a algum local para efetuar, né, uma compra. Então, isso é uma coisa que faz parte do cotidiano das pessoas. E dessa forma, essas mudanças são bem-vindas, porque vão contemplar a nossa realidade social. Né? Pois é, professor, e outro fator levantado por especialistas é justamente a questão do superendividamento dos consumidores diante dessa nova conjuntura econômica, facilidade de crédito, né, que a gente percebe. Existe uma saída jurídica para tentar regulamentar esse tipo de coisa, ou é mesmo questão de consciência do consumidor? É bem difícil essa questão, é bastante delicada, né? O superendividamento, ele parte de questões contratuais, né? Ele parte de um princípio básico, né, dos contratos, que contrata quem quer, né? E esse contrato, ele vincula as partes que estão contratadas, e acontece isso com a dívida. O que se fala hoje de superendividamento e que o Código vai tentar tutelar é a fragilidade, a vulnerabilidade que o consumidor se encontra e a oferta, que é demasiada, né? Hoje em dia a gente percebe até uma certa agressividade nessa oferta de crédito, que pode vir a gerar uma contratação indesejada, né? Às vezes eu já escutei inúmeros casos de principalmente pessoas idosas, doentes, que às vezes elas fazem empréstimos e nem queriam, é porque elas foram abordadas de uma forma bastante incisiva, às vezes até na fila do banco onde recebe seu benefício. Isso gera, sem dúvida, o superendividamento, fruto, né, essa questão da oferta de crédito, fruto de uma economia mais estabilizada, que a época do Código a gente não tinha, não ouvia falar, não existiam essas facilidades até de contratar, por exemplo, empréstimos em caixas eletrônicos, né, como você tem hoje. Então, são atualizações, sem dúvida, necessárias no nosso Código. Ok, agora a gente faz uma pausa. Vamos para o primeiro intervalo de hoje e a seguir voltaremos com mais tema jurídico. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda a revisão do Código de Defesa do Consumidor. Professora Glauci, embora reconheçam a necessidade de algumas alterações no Código de Defesa do Consumidor, algumas entidades manifestam preocupação com relação a possíveis riscos de um retrocesso que podem ocorrer nessa revisão. Esses riscos realmente existem? Na realidade, a gente fala que essa mudança, essa alteração, ela é tão pequena que chega a ser chamada de cirúrgica, né? Uma operação cirúrgica, cuidadosa. E o cuidado é exatamente para resguardar aqueles direitos do consumidor que foram alcançados e que foram conquistados e que até hoje têm a validade necessária. Veja que o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação tanto quanto principiológica. E, na verdade, essas entidades, elas verificam que se esses princípios eles fossem, de fato, seguindo a regra, se hoje todos os operadores do direito tivessem o cuidado de analisar todos os casos, todas as relações de consumo, a partir da questão da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé nas relações, na equidade ou no próprio equilíbrio das relações de consumo, então, certamente, nós não teríamos essas dificuldades. Agora, é fato, por exemplo, e aí as entidades também chegam a certas conclusões, por exemplo, até dia desses, os bancos contestavam e diziam que o Código de Defesa do Consumidor não valia para eles, ou os PROCONs não podiam fiscalizar os bancos. E o Código de Defesa do Consumidor estava em vigor. Então, pensam até que, será que essas mudanças propostas para o Código, para essas alterações, vão de fato vão de fato fazer com que os fornecedores observem essas regras? Porque, por exemplo, a questão do endividamento.
já tem lá previsto as cláusulas abusivas, já tem lá previsto o direito precioso à informação, até mesmo aquele cuidado que o fornecedor, que a parte fornecedora tem que ter com o consumidor, verificando se ele tem a possibilidade de pagamento, tudo isso está previsto. Agora, previsto através de princípios, previsto através de regras gerais. Então, as entidades compreendem assim, que não seria necessária essa mudança. Talvez uma legislação específica para tratar desses temas, mas não a modificação no Código, exatamente com esse cuidado, esse receio. Na nossa opinião, tem 2 pontos que a gente deve considerar, e é importante assim, para pensar que essa mudança ela pode não prejudicar o consumidor, ao contrário, vai beneficiar. Primeiro, que houve uma sensatez em organizar uma comissão para fazer esse estudo, uma comissão de pessoas, de estudiosos, inclusive o presidente da comissão é o paraibano, Antônio Herman Benjamin. Essa comissão ela é muito, muito interessante nesse sentido. Então, houve essa movimentação do próprio parlamento, ou seja, o cuidado. E o cuidado é exatamente para beneficiar ainda mais o consumidor. E, por outro lado, a própria comissão que dá uma segurança para a gente. Para quem estuda direito do consumidor, para quem acompanha e para quem milita no dia a dia com a defesa do consumidor, esta comissão ela traz essa segurança. Agora, é importante também que a sociedade, que todos nós fiquemos atentos. Os debates estão acontecendo e essa discussão vai para o plenário. Então, a gente precisa estar atento, acompanhar a atuação dos nossos deputados, acompanhar a atuação dos nossos senadores e, se for o caso, discutir, debater e propor para que a gente assegure o que já está previsto e fortaleça aquilo que o consumidor merece e precisa. Professora Gislaine, algumas entidades também falam em relação ao lobby, se preocupam com relação a isso, das empresas, dos setores que, infelizmente, ainda se opõem às conquistas do Código. Isso é possível? Qual o tipo de interferência que pode surgir nesse sentido? É possível, né? Não adiantaria a gente fechar os olhos para uma realidade que pode acontecer, porque às vezes as pessoas até confundem um pouco, né, e acham que o direito ele produz as leis, né, mas na verdade no jurídico a gente aplica as leis que são produzidas pelo Poder Legislativo e são fruto de uma realidade social, de uma realidade econômica, né, que influenciam, né, a elaboração e a aprovação dessas leis. Então, por isso, aí eu reforço as palavras da professora Glauci, eu acho essencial que a sociedade, ela participe, né, ela venha exigir, porque em se tratando de tutela ao consumidor, nada é demais. Né? Pelo princípio da vulnerabilidade, nada é demais. Eu acho importante a participação da sociedade, a participação de especialistas, de pessoas que entendam realmente, para que se possa chegar realmente a uma legislação viável, aplicável e que proteja realmente o consumidor dentro dessas relações de consumo. Professora Glauci, um dos grandes méritos do Código de Defesa do Consumidor é justamente sua abrangência, que permitiu sua vigência durante mais de 20 anos, né, mesmo com as mudanças dessa questão do mercado de consumo. Então, pode-se dizer, é um exemplo o Código de Defesa do Consumidor brasileiro? Olha, também não tenho dúvidas com relação a isso e muito falo do orgulho que eu sinto, do orgulho que eu tenho com relação à legislação tão interessante. Eu acho, inclusive, que o Código de Defesa do Consumidor, ao lado da Constituição Federal, da Lei de Juizados Especiais, da própria Lei de Ação Civil Pública, são leis que foram fundamentais para certas mudanças. Veja que o Código de Defesa do Consumidor, ele até se antecipou a alguns debates, como, por exemplo, a questão de considerar o contrato, a função social do contrato. Antes mesmo da revisão agora do Código Civil, a gente já tinha essa previsão no nosso Código de Defesa do Consumidor. Ele é tão atento, ele é tão cuidadoso, que mesmo, por exemplo, nessa questão do comércio eletrônico, que não existe no Código inteiro, não fala no Código inteiro a palavra internet. No entanto, hoje mesmo, os órgãos de defesa do consumidor, quando recebem reclamações com relação à compra feita pela internet, tem lá neste código a possibilidade de aplicar e de fazer a defesa do consumidor, como, por exemplo, com relação à questão da publicidade abusiva, com relação à questão do descumprimento do contrato, ou mesmo o próprio direito de arrependimento que está lá previsto. Então, tudo isso se aplica à compra pela internet. Então, é um código que
tem uma referência muito interessante, e não só no Brasil, né? Ele é referência também para outros cantos do mundo. Então, a gente se orgulha muito e é importantíssima a legislação que merece destaque, o destaque que tem. Professora Gislaine, nós temos aqui essa afirmação. Essas mesmas entidades contrárias à revisão sugerem que o detalhamento das disposições do Código poderiam ser feito por decreto presidencial que regulamente artigos do CDC, por normas técnicas do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, ou mesmo por leis específicas que tratariam de assuntos determinados como um Estatuto Geral do Superendividamento ou regras para o comércio eletrônico. Até que ponto isso é viável? Bom, poderia ser feito, né? Mas assim, aí eu já estou expressando uma opinião, né? Como eu já disse, eu acredito que em se tratando de proteção ao consumidor, nada é demais. E estando no código, sendo o código, como já foi dito também, uma legislação tão avançada, né? Uma lei boa, uma lei que ainda ela não envelheceu, apesar da idade, ela não envelheceu. Ela precisa de alguns complementos pelos ajustes, pela evolução social, obviamente, mas seria interessante que estivesse nele, sim, né? Que isso fosse colocado também no Código de Defesa do Consumidor, como às vezes até pela proporção, pela dimensão social que isso vai ter, né? Porque você vê o Código de Defesa do Consumidor, eu costumo dizer sempre, falo isso sempre até para os meus alunos. Eu acho que as duas leis que a gente escuta frequentemente as pessoas falarem é a Lei Maria da Penha e o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, se está no Código de Defesa do Consumidor, as pessoas vão ter acesso, as pessoas vão conhecer, vão se sentir asseguradas, garantidas em sua plenitude. É diferente de você falar em um decreto, em uma resolução, em uma complementação, que isso tem um acesso mais restrito, mais difícil. O impacto disso na sociedade é um tanto quanto diferente do próprio Código de Defesa do Consumidor. Né? Professora Glaucia, existe então outra alternativa que não seja uma mudança brusca para que os riscos fossem evitados, sem serem citadas anteriormente propostas pelas entidades contrárias? Primeiro, assim, esse cuidado com relação à mudança brusca. A gente espera que não haja mesmo essa mudança brusca. A gente espera que seja um complemento. Por exemplo, nós temos hoje previsto para a questão do endividamento, a questão da informação, do número de parcelas, tudo isso já está disposto no Código. O número de parcelas, o valor da parcela, o valor total do financiamento, tudo isso já está lá. A gente quer um reforço. Por exemplo, a condição do consumidor de que não pode decretar falência, porque no Brasil a cobrança é feita, a dívida o pagamento da dívida é exigido do consumidor e para ele não é oferecido um plano de pagamento para que ele possa quitar e voltar para o mercado e ter a possibilidade de ter seu nome, que seu nome saia do sistema de proteção ao crédito, enfim. Então a gente espera que seja um reforço e não uma mudança brusca, né? Então, com esse cuidado, a gente espera que seja realmente promovida essa atualização. Agora, obviamente, poderia de outra maneira, por exemplo, em outro momento, foi proposto uma legislação para proteger realmente o consumidor endividado. Seria, entre aspas, a lei de falências do consumidor, né, onde teria a oportunidade do arrependimento, que seria o prazo de reflexão, aonde teria, por exemplo, o dever do fornecedor de aconselhar o consumidor. Imagina o que é isso, no momento em que o consumidor está procurando um financiamento, está procurando adquirir um carro, o fornecedor ter aquele cuidado. Vamos estudar esse contrato, vamos ver quais as suas condições de quitá-lo, porque eu quero receber também. Imagino que seria isso. Então, uma legislação nesse sentido também daria essa cobertura. Mas como está sendo proposto, com todo esse cuidado, com todo esse rigor, a gente espera então que seja promovida essa atualização e que seja reforçado, que não haja uma mudança e que não haja um retrocesso. Isso aí nós vamos lutar e eu acho que aqui em Campina Grande, em todos os cantos desse país, pessoas que têm esse compromisso com a defesa do consumidor farão o debate e estarão realmente assim, em todos os espaços possíveis, inclusive na mídia, denunciando se houver algum prejuízo ou algum retrocesso. Então o que a gente espera é de fato um avanço com essa proposta. Pois bem, a gente agora faz mais uma pausa, vamos para o último intervalo de hoje e em 1 minuto voltaremos com mais tema jurídico, não saia daí.
De volta com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje aborda a revisão do Código de Defesa do Consumidor. Professora Gislaine, um aspecto bastante discutido é com relação à revisão de contratos. O que o Código aborda sobre isso? Bom, apesar de se falar, né, da revisão de contratos como algo novo, não é algo novo para o Código de Defesa do Consumidor, né? Já foi dito que no CDC atual nós temos a previsão da revisão contratual, nós temos a regulamentação das cláusulas abusivas, inclusive com a possibilidade de nulidade dessas cláusulas, a interpretação mais favorável para o consumidor, né? Nós temos inúmeros artigos que já regulamentam, já trazem essa proteção contratual, né? O interessante é que por ser uma lei de caráter principiológico, ele se aplica de forma suplementar aos outros ramos do direito. Então, o tempo inteiro, o direito do consumidor ele caminha de braços dados com o direito contratual previsto no Código Civil, né? O Código Civil já reformado em 2002, que traz também a questão da função social do contrato, que traz a possibilidade da revisão por onerosidade excessiva, né? Dentre outras possibilidades de revisão contratual. Então, não é algo novo que vai ser inserido, né? Eu acredito que o que se fala muito hoje nessa questão da revisão é por conta da chuva de ações que assolou o judiciário em virtude dessa questão da revisão de contrato, revisão de juros, de financiamento, de carro, de imóveis, a possibilidade de ressarcimento das famosas tarifas de abertura de crédito, de emissão de carnê, que a gente chama de TAC-TEC, né? Então, tudo isso foram situações novas, relativamente novas, de 2 anos para cá, então bastante recentes, que o judiciário recebeu essas ações com a possibilidade de revisão desses contratos. Então, acho que o que se fala muito em virtude disso que aconteceu de forma recente. Mas não é uma inovação, nem algo que vai ser de caráter inédito, inserido em possíveis ou eventuais alterações no nosso Código de Defesa do Consumidor. No caso, existe a intenção de fazer alguma mudança na realidade dos contratos? Existe, ventilado o tempo inteiro a possibilidade de alteração no sentido de ampliar essa possibilidade de revisão contratual para beneficiar o consumidor, né? Mas se a gente for observar os princípios que permeiam o nosso código atual, como a questão da vulnerabilidade, da interpretação, já existe essa previsão, né? Não é nada novo, né? Repito. Certo, professora Glauci. Quais as modalidades de contratos com cláusulas mais abusivas? Seriam, então, financiamento de imóveis e carros? Na verdade, o contrato onde a gente percebe que há mais cláusula abusiva é justamente aquele contrato que não é dado a oportunidade ao consumidor de conhecê-lo. Né? Então, geralmente hoje, ou o consumidor convive com a pouca informação ou com um volume muito grande de informações e às vezes até desnecessário. Veja que os contratos, às vezes eles são redigidos, ou na maioria das vezes eles são redigidos, de modo a dificultar a compreensão do consumidor. Inclusive, em alguns casos, o volume, a quantidade de laudas daquele contrato é justamente para incentivar o consumidor a não ler, a não querer levar uma cópia para casa, enfim, a estudar esse contrato. Então, ali estão escondidos, com certeza, estão escondidos os maiores abusos. Agora, eu queria aproveitar a oportunidade, o tempo e a audiência do programa para falar um pouco sobre essa questão da taxa de abertura de crédito e da taxa da emissão do carnê ou do boleto. É que aqui em Campina Grande, até dia desses, nós tínhamos uma opinião do judiciário favorável ao consumidor e defendendo aquilo que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, considerando um abuso a cobrança dessas taxas. Em que sentido? Porque quando você cobra a taxa de abertura de crédito, é como se você estivesse cobrando do consumidor para que ele pudesse pagar, ou seja, o consumidor paga para poder pagar. E nós temos alguns casos, por exemplo, onde o consumidor vai financiar um carro de R$50 mil e que às vezes tem 10%, mais 10% referente a essa taxa. Ele paga então R$5 mil. Então, como a gente não pode considerar isso uma abusividade? Se essa taxa é uma taxa administrativa e sendo taxa administrativa é uma responsabilidade do fornecedor. No entanto, nos últimos dias a gente tem recebido informações, tem recebido notícias de colegas de que aqui no Judiciário de Campina Grande
Grande estão sendo julgados favoráveis esses casos, quer dizer, a possibilidade de se cobrar a taxa de abertura de crédito e a taxa de emissão de boleto. Se, por exemplo, tiver previsto no contrato. Nós consideramos que, ainda sendo previsto no contrato, deve ser considerada abusiva e não deve ser exigido do consumidor. Nesse sentido, a OAB de Campina Grande, e aí a gente faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, a gente está fazendo uma mobilização, a gente quer chamar a atenção nesse sentido, está mobilizando o Ministério Público, PROCONs, Defensoria Pública, inclusive, principalmente o consumidor, porque ele sabe do que a gente está falando aqui, ele sabe o que ele sente no bolso. Então é importante que a gente faça esse debate e que a gente volte à compreensão anterior, que é a compreensão acertada. Não é possível que Campina Grande, referência como sempre foi, tenha esse tipo de prejuízo e tenha esse tipo de referência no nosso judiciário. Ok, então, professora, existe a previsão de fortalecimento dos PROCONs, a senhora que esteve durante muito tempo à frente do PROCON municipal aqui em Campina Grande? E como nós esperamos por esse, não diria nem um fortalecimento, mas pelo registro devido do quanto é importante esses órgãos para a defesa do consumidor, a importância que é a existência de um PROCON numa cidade, por exemplo, como Campina Grande. Mas é incrível como um PROCON que hoje pode multar, caçar a licença de funcionamento, fechar estabelecimento, apreender produto, ele pode tudo isso. Mas numa audiência, por exemplo, onde se discute um celular de R$200, o consumidor não tem ali, não sai dali com uma resolução do caso. Geralmente o fornecedor não assume a responsabilidade e não assegura ali nem a troca, nem a devolução do valor, como está previsto no Código. E o PROCON, nesse caso, simplesmente emite uma decisão administrativa, ou seja, não pode determinar ali que o artigo 18 seja cumprido. Então, é nesse sentido que a gente espera que haja, de fato, o fortalecimento, que o PROCON possa resolver mesmo, não é multar, resolver essas situações simples, essas situações que enchem o atendimento do órgão. O órgão hoje, aí, não em Campina Grande apenas, mas no Brasil inteiro, é uma referência, tem credibilidade, a população confia. Então, é justo que ele consiga resolver essas pequenas demandas, que ele consiga determinar pequenas indenizações, que ele consiga determinar a resolução desses casos nas audiências. Sem dúvida nenhuma, isso é importante, inclusive, para o judiciário, porque pouco se gasta para resolver uma questão junto a um PROCON, mas a gente sabe o quanto custa judicialmente uma querela para o consumidor e para o fornecedor. Ok, então, obrigada pela participação das professoras aqui no tema jurídico. O espaço agora está aberto para as considerações finais, professora Gislaine. Bom, gostaria de agradecer o convite para participar do programa, que sem dúvida conquistou um espaço extremamente relevante no meio acadêmico, na sociedade de forma geral, né, principalmente para levar uma informação para aquelas pessoas que precisam, né, de entender de forma mais clara, com clareza, com objetividade aquilo que acontece no dia a dia delas, e sem dúvida o direito do consumidor está presente nesse dia a dia. Ok, professora Glaucia. Para mim também sempre um prazer muito grande falar sobre o direito do consumidor, é o meu dia a dia, gosto demais, e principalmente aqui quando eu venho a Itararé, sou muito bem recebida. Então, muito obrigada a todos, obrigada à equipe, obrigada pela atenção de quem nos assistiu até agora, e obrigada também pela oportunidade de rever a doutora Gislaine, que foi minha colega de turma, essa possibilidade. Muito obrigada, boa tarde. Ok, grata então. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana, e sábado que vem tem mais tema jurídico da Facisa.